Há 40 anos atrás, aconteceu um fato que ficou para a história. Existiu uma seita dentro da igreja Templo do Povo em Johnstown, que aconteceu o maior suicídio coletivo da história da humanidade. Fique até o final desse vídeo que eu vou te contar essa história macabra. O meu nome é Thiago Nascimento, do canal Será Mesmo? Jim Jones nasceu em Creta, em uma pequena cidade condado de Hartford, no interior do estado de Indiana, nos Estados Unidos. Ele era filho de James Truman. Ele era um veterano da Primeira Guerra Mundial e sua mãe, Lynetta Putnam, ela acreditava que tinha dado à luz ao Messias. Ele era descendente de irlandeses e galeses. A infância do Jim se passou num período de grande depressão causada na crise econômica do ano de 1929, que obrigou o Jones e sua família a se estabelecer perto de Lynn. Após a separação de seus pais, Jim se mudou com seus filhos em Richmond, também no estado de Indiana, onde ele concluiu seus estudos no ano de 1948. No ano seguinte, Jim se casou com Marceline Baldwin, uma enfermeira, no ano de 1951, e finalmente se mudou em Indianápolis, onde ele viveu durante uma década. Sua infância, Jim mostrou ser amante de coisa mística e na juventude foi um leitor dedicado a obras políticas e sociais. E também demonstrou uma simpatia ao marxismo. Ele era apoiador dos afro-americanos. Ele era contra a segregação e discriminação racial. Ele era simpatizante pela militância do ator Paul Robeson e na sua candidatura progressista do Henry Wallace à presidência dos Estados Unidos no ano de 1948. Nessa época, Jones desenvolveu suas ideias sobre ação política e começou a buscar expressões dentro da religião. No ano de 1952 se tornou estudante do seminário metodista, na qual ele foi expulso ao defender a integração racial e trabalhou por algum tempo juntos ao Batista no Sétimo Dia. Em 1954, Jones criou sua própria igreja, uma área da cidade racionalmente integrada e aceita, recebeu vários nomes até adquirir a denominação definitiva chamada Templo dos Povos, a igreja cristã do Evangelho Pleno, a vinda do Jones ao Brasil. Depois que o Jones inaugurou o Templo do Povo, a seita supostamente cristã em Indiana, em 1962 se mudou, tentou fundar uma sede no Brasil, no estado de Belo Horizonte. Ele chegou a alugar uma casa com 3 quartos. Por lá, ele estudou economia e receptivamente pelas minorias raciais com suas mensagens. Porém, a sua aventura não durou muito e Jones não falava português e não tem conseguido adquirir novos discípulos. Então ele decidiu voltar para os Estados Unidos no ano de 1963. Dessa vez se instalou no estado de Califórnia, no Centro de Indústria Cultural, perto do lugar onde se tornaria uma celebridade. Foram abertas filiais no templo em São Fernando, Los Angeles e São Francisco. Jones foi capaz de ganhar apoios públicos ao se aproximar de figuras políticas progressivas, entre elas a primeira-dama Rosalynn Carter. Em 1977, ele chegou a ser comparado com Martin Luther King Jr., Angela Davis e Albert Einstein pelo deputado democrata Willie Brown. A comunidade não era essa, porém a opinião dos ex-integrantes da seita. Na metade do ano de 1977, Jones e os membros do Templo do Povo se transferiram em Guiana. Em teoria, era para fundar uma igreja em Johnstown, uma utopia comunista. Porém, na prática, fugindo de acusações de morte, perseguição, sequestro e abuso psicológico sexuais, poucos que chegavam aos ouvidos da mídia americana. Não muito tempo depois, no mês de agosto de 77, um antigo jornalista Marshall e Phil Tracy denunciaram o templo, publicado na revista New West. Nessa altura, era bem difícil de qualquer coisa de cristianismo dentro dessa seita. A loucura do Jones era tanto que ele chegava ao ponto de que afirmava que ele era a reencarnação de Jesus, Buda e Lenin. A nova comunidade de Jones foi construída dentro da floresta amazônica com a aprovação do presidente da Guiana, Forbes Purham. O nome oficial do projeto agrícola do Templo do Povo, mas todos conheciam o lugar em Johnstown, um paraíso socialista, excetuado para os seus moradores. O lugar foi um lar de mais de 900 americanos, dentre eles 68% deles eram negros.
O lugar era autossuficiente, ou seja, era um lugar que tinha escolas, várias casas pequenas, um pavilhão central, além de espaço para que os outros habitantes cultivassem verduras e legumes. A única forma de contato no mundo era com rádio ondas curtas. As ondas de rádio em geral são ondas eletromagnéticas que são produzidas quando cargas elétricas entram em oscilação ou vibração se tiver um circuito eletrônico e capaz de fazer com que as cargas vibram. Ou seja, é um oscilador de altura de frequência que nos leva a um transmissor que ligamos esse transmissor para uma outra antena com fenômenos importantes ocorreram. A antena nada mais do que um pedaço de metal condutor ou mesmo um fio que produz perturbação eletromagnética que propaga por espaço. A sua velocidade era 300 mil km por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. Em relatos sobreviventes apontam que Jones promovia um regime ditatorial com punições severas, presença de guardas armados para evitar fugas. Ali o pastor começou a propagar a sua ideia de que eles e seus seguidores deveriam morrer juntos para um plano mais feliz. Mais uma vez foram feitas simulações de suicídio com baldes trazidos por pessoas que foram informadas que eram venenos e tomaram. O grande dia chegou, muitos dos primeiros chegaram na fila e imaginaram que era se tratar por mais uma simulação, até que começaram os corpos a cair com gritos de criança que ficaram cada vez mais altos. Jones tomou uma decisão de acabar com tudo após o governo americano bater em sua porta. No ano de 1978, o progressista nos Estados Unidos, Lew Ryan, decidiu ir a Johnstown para investigar acusações de abuso de direitos humanos. Junto com uma delegação, negou a sua entrada em Johnstown no dia 17 de novembro. Mais tarde, Ryan e seus parceiros partiram e levaram vários membros da seita que decidiram abandoná-la após muitas discussões e acusações internas. Foi atacado por um dos supostos desigentes que estavam no caminho com uma faca e o homem acabou sendo controlado. Por volta das 5h20, a comitiva toda estava embarcada com 2 Cessanas, uma pista de decolagem próxima ao templo. Dentro dele estava Larry Leighton, um membro de alto escalão da seita que havia insistido em acompanhá-los e começou a disparar com uma pistola. O outro avião foi cercado por membros da guarda de Jim Jones, vindo numa carroça puxada por um trator que dispararam com escopetas, fuzis e pistolas. Antes das 18 horas, o progressista Ryan e os outros 4 pessoas foram mortos na pista com mais 11 feridos. O suicídio revolucionário. Em uma gravação recuperada pelo FBI, mostra 45 minutos anteriores ao suicídio. Jones diz aos membros do Templo do Povo que a União Soviética não aceitava após o assassinato do Ryan. Nos seus últimos dias, Jones havia tentado convencer aos soviéticos a aceitar a migração de massa para o seu território. Também afirmou que a organização do governo apareciam em Johnstown e torturava cada um deles, desde criança até idosos. A única solução era o suicídio revolucionário, diz em gravação. Não tenho medo de morrer. Nós não estamos cometendo suicídio. Ato de suicídio revolucionário em protesto a condições inumanas do mundo. As crianças foram as primeiras a beber o refresco em pó da marca Flavor Aids, o sabor uva. Demorou cerca de 5 minutos para que um adulto tombar, dando tempo para que eles sejam posicionados de bruços no terreno em sua volta. Quem tentou fugir foi baleado. Apenas 35 pessoas estavam escondidas até que os guardas tomaram o refresco por si próprios. Jones não bebeu. O seu corpo foi achado em uma cadeira na praia, morto com um tiro na própria cabeça dado por ele. Os relatos dos sobreviventes falaram que eles estavam em um estado de transe coletivo. Mas uma sinistra gravação do procedimento inclui discursos de Jones com gritos de agonia com pessoas envenenadas, muitos deles tentando fugir. Após 4 décadas depois da tragédia em Johnstown, ainda provocam polêmicas em Guiana. O terreno comum foi reconstruído pela floresta, porém há no país que queiram ver o local explorado pelo ponto turístico. Assim como acontece no antigo campos de concentração na Europa, por exemplo, mas o governo do país tenha se recusado a considerar essa possibilidade. O que vocês acharam dessa história macabra? Deixem nos comentários. Por favor, deixem um like, se inscrevam no meu canal, compartilhem nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!